Hoje é dia 14 de agosto de 2024, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck e estou aqui eu sou professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos, que é uma multisseriada de 6º e 7º ano, porém esse material agora, essa aula inicial é do 6º ano e o 7º ano usa como revisão, depois a gente faz o revezamento. Os alunos do 6º ano que vieram hoje são eles: a Maísa, o Luiz, o Victor, a Ana Alice, a Eloá, o João Lucas e a Vitória. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades e aprendizado em dia. E os que estão presentes podem rever a aula para poder realizar as tarefas São Paulo, né? As tarefas São Paulo, certo? Os que faltaram têm a oportunidade de colocar o material em dia e compensar a ausência também, caso estoure os 75% de ausência. Aula número 8, no material de vocês é sequência de atividade 5, ainda estamos no material do segundo bimestre, por ser multisseriada, e o tema da aula de hoje é ampliação e redução. Proporcionalidade de lados correspondentes em situação de ampliação ou redução. Então preste bem atenção. Se eu tenho um triângulo aqui, por exemplo, que aqui tem 2, aqui tem 3 e aqui tem 5, se eu ampliar ele e não mexer nos ângulos, e eu fizer esse lado valendo 6, quanto que vai valer esse lado? 4. Percebeu já, né, Diego? Tirando o Diego, quem sabe me dizer qual que vai ser a parte de baixo? 10. O que aconteceu aqui com os lados? Dobrou. Se dobrou, ampliou ou reduziu? Ampliou. E se eu pegasse essa figura que tem 4, 6 e 10 e fizesse uma figura com 2, 3 e 5? Ele é proporcional, porque ele tem os lados, agora não era o dobro, seria a metade. E a metade ele fez uma ampliação ou uma redução? Redução, tá? Quando aumenta, ampliação. Quando diminui, redução. Conteúdo: polígonos e ângulos. Objetivos: determinar a medida de lados correspondentes de figuras poligonais congruentes. O que é figuras poligonais congruentes? Com mesmas medidas. Quando a gente fala ângulos congruentes, são ângulos que têm a mesma medida. Verificar a congruência das medidas de lados correspondentes de figuras poligonais congruentes. Aqui no caso é verificar a proporcionalidade das medidas dos lados, tá bom? Que daí a gente tem que saber se ele é proporcional. Habilidade EF05MA18, uma revisão do 5º ano. Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas e ou com o uso de tecnologias digitais. Então, primeiro aqui, para começar, para que um trapézio UVWX seja considerado polígono semelhante ao trapézio QRST, qual poderia ser a medida dos seus lados nos dois casos apresentados? Medidas em centímetros. Então preste bem atenção. Ele fala assim: primeiro, um trapézio é formado por 4 lados. O trapézio não é quadriláteros? Por que será que ele tem o nome de UVWX? Porque é os 4 vértices. Muito bem. Os vértices são representados por letra do nosso alfabeto e a letra tem que ser maiúscula, tá bom? E aí quando a gente coloca as letras, a gente está falando o nome do trapézio, certo? E aí ele tem que ser semelhante ao trapézio QRST, que seria esse grandão aqui, né? Qual poderia ser a medida dos seus lados nos dois casos apresentados? Medidas em
centímetros. Então aqui é de 4 centímetros, aqui é de 6 centímetros, aqui é de 6,32 centímetros e aqui é de 6 centímetros. Quantos centímetros vocês imaginam que teria aqui mais ou menos? 3,16. 3,16? Mais ou menos. Ah, tá, calma aí. Quem é o ângulo? Esse aqui é o segmento WV. Quem é o ângulo proporcional a ele, correspondente a ele? Qual lado, desculpe, qual lado correspondente a ele? É o SR, você está olhando no outro lá, né? Porque reparou que ele fez um espelho, espelhou. Esse ângulo é correspondente a esse. Esse ângulo é correspondente a esse. Esse ângulo é correspondente a esse. E esse é esse. Entendeu? Então, o Diego respondeu certinho ali, Diego. Esse lado aqui, o lado correspondente dele é esse daqui. Então, aparentemente, ele tem metade do tamanho, não tem? E qual é a metade de 6? 3 centímetros. Se eles são todos proporcionais e os ângulos são congruentes, se aqui é metade, todos os outros vão ser metade. Qual vai ser a parte de cima, Vitor? 2, muito bem. Qual vai ser a parte de baixo, Vitória? 3. Agora o mais difícil, Eloá. Qual vai ser essa parte aqui, Eloá? Você tinha falado exatamente. 3,16. É 3,16. Tudo o quê? Centímetros. Nenhum é quilômetros nem metros, né? 3 centímetros e 16 milímetros. Isso. 3 centímetros e 16 centésimos. É milímetros? É 16 milímetros. É isso mesmo, tá certo. Continuando. Tranquilo essa parte aqui? Sim? Perceberam? Vamos chamar isso aqui do triângulo original. O retângulo original. Esse outro retângulo aqui é uma ampliação ou redução? Redução. Se esse daqui fosse o original, o grandão seria uma ampliação ou redução? Ampliação. Muito bem. Olha lá. Aqui ele vai falar pra gente. Deixa eu apagar meus rabiscos. Os lados. O V. Cadê o lado V? O V tá aqui. O lado V teria 3. Por quê? Porque é metade de 6. O VW. Obrigadão. Deus abençoe. O VW é esse daqui. O correspondente dele é o RS. Então ele tem metade, 3. O X, WX, foi o que o Vitor respondeu. O Vitor acertou. Metade de 4 é 2. E o XU foi o que a Eloá respondeu. Metade de 6,32 é 3,16. Muito bem. Ou o V, 2 centímetros. O que mudou ali? Calma aí, agora eu fiquei curioso. O V, 2 centímetros. WZ, cadê o W? WV, 2 centímetros? Não, isso aqui está errado. Né? O V já está errado. Ah, não tem sentido, meu. Está errado isso aqui. Ah, tá, desculpe. Era um teste. Qual dos dois estão corretos? O primeiro ou o segundo? Primeiro. Primeiro, né? Não tinha percebido que era um teste, perdão. Olha lá, 2 polígonos são semelhantes, presta atenção, quando que eles são semelhantes? Se os ângulos correspondentes tiverem as medidas... Nossa, que erro que está aqui, ó. 2 polígonos são semelhantes se os ângulos correspondentes tiverem as medidas dos lados proporcionais. Nada a ver. Tá? O correto é assim. 2 polígonos são semelhantes se os ângulos correspondentes forem congruentes.
né? O que é congruentes mesmo? Com a mesma medida. Aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus, é o ângulo correspondente. Aqui tem 90 graus, aqui também tem 90 graus, é o ângulo correspondente. Vamos supor que esse outro ângulo aqui tenha... Ai, meu Deus. 80 graus, certo? Esse aqui também vai ter 80 graus. Se esse daqui tiver 100 graus, esse daqui vai ter 100 graus. Então ele tem que ser com ângulos correspondentes. E as medidas dos lados têm que ser proporcionais. Ou seja, quando você pega uma medida e divide pela outra medida, tem que dar a mesma resposta que todos. 6 dividido por 3 dá 2. Aí 6,32 dividido por 3,16 vai dar 2. E 6, que é aqui, dividido por 3 vai dar 2. Todos têm a mesma medida na divisão, então são proporcionais. Então os ângulos têm que ter a mesma medida. E os lados têm que ser proporcionais. Se eu aumentar um lado 5 vezes, todos os lados têm que ser aumentados 5 vezes. Se eu diminuir um lado por 1,5, todos os outros lados eu vou ter que dividir também por 1,5. Tá bom? Nesse caso, as medidas dos lados do trapézio UVWX devem corresponder à metade das medidas dos lados do trapézio QRST. Tá, os lados é a medida. Vamos ver se o Luiz entendeu. Luiz, se os lados foi dividido pela metade para reduzir, o que aconteceu com os ângulos correspondentes? Não. Quem sabe? Ficaram iguais. Joga os chicletes, por favor. Atividade na apostila. Oi? Ah, desculpe. Na hora que for explicar novo, eu viro a televisão para o seu lado, tá bom? Agora, atividade na apostila. Marquem aí. Vocês vão fazer o exercício 1 e 2 das páginas 162 e 163. 1 e 2, tá bom? Eu vou lá começar a aula do sétimo, enquanto isso vocês fazem aí. Não consegui responder a B. Continuando. Considerando que o lado de cada quadradinho da malha quadriculada é de 1 centímetro. Quantos que tem aqui então? 1 centímetro. E aqui? 1 centímetro. Aí vem aqui. Observe os quadriláteros ABCD e o EFGH representados a seguir. Repararam os dois? Qual a diferença que tem os dois? No formato? Nenhum. Nas medidas? Nenhuma. Nos vértices? O vértice tem. O vértice está representado com letras diferentes. E os ângulos? Sequência, né, senhor? E os ângulos? Esse ângulo com esse ângulo 135. são congruentes, né? Aí continua. Então vamos passar para a próxima para a gente ver o que vai falar. Pergunta A. Quais lados correspondem ao AB? O AB. Qual lado corresponde ao AB? F. O lado EF. E o lado BC? Cadê o BC? BC corresponde ao FG. E se eu falasse GF? Tá certo. Só que eu gosto desse jeito aqui, ó. Se foi do E para o F, aqui vai ser do A para o B. Eu vou fazer na mesma sequência, tá? É um costume meu. Beleza, já achamos. Aí ele fala assim: do quadrilátero, tá, beleza. Aí, quais são as suas medidas? Quantos que vale cada um deles? Quantos que vale o AB? 4 centímetros. O AB vale 4 centímetros? Sim. 1, 2, 3, 4, certo? E o BCFG? 2 centímetros. 1, 2. Será que dá aqui também? 1, 2. E aqui dá 4? 1, 2, 3, 4. Deu certo.
Então, 2 centímetros. Acertaram esse? Tava tranquilo esse? Mamão com açúcar? Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Vamos lá. Antônio, Diego. Ixi Maria, calma aí. Deixa eu apertar a pausa aqui e arrumar. Continuando então, já arrumamos lá. Olha lá. A. Quais são os lados? EF corresponde ao AB, que nem vocês falaram. Com as medidas igual a quantos centímetros? 4. Acertaram. Acertamos, né? Que eu também ajudei vocês fazendo a correção. Se fizeram na apostila. E aqui, o lado BC corresponde ao FG. E ambos têm 2 centímetros. Ah, desculpe, Luiz. Melhorou, Luiz? Então lá. B. Lados congruentes. Pode ser outra letra de vocês aí. Ou é B também? B. Lá, ele fala que é adaptado. Pode ser que eles mudaram alguma coisa. Lados congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Esse caso aqui, os lados são congruentes. Ah, professor, não é proporcional? Não. Quando eles têm a mesma medida, não. A gente fala que são congruentes. Lados congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Nesses dois quadriláteros, todos correspondentes são congruentes? Sim ou não? Esse lado, o congruente dele é esse. O correspondente dele é esse. Tem a mesma medida? Tem. Esse lado e esse lado são correspondentes. Tem a mesma medida? Tem. Sim. Esse lado com esse lado? Tem. Esse lado com esse lado? Tem. Aí vocês vão falar assim, professor, aqui eu consegui medir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6, aqui tem 6. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem 4, aqui tem 4. Aqui tem 2, aqui tem 2. E agora, diagonal aqui, como que eu vou descobrir? É 1, 2, 3, 4. Só que são 4 diagonais. Não é 4 centímetros. Uma diagonal de um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro tem raiz quadrada de 2. Não é um número exato. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Então qual é o tamanho desse lado aqui? 4 vezes a raiz quadrada de 2. Só isso basta. Só isso basta. Professor, mas eu sei que raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Aí você pode fazer 4 vezes o valor aproximado da raiz quadrada de 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16, foi 1. 4 vezes 1, 4 com mais 1, 5. Então ele dá aproximadamente 5,64. Tá bom? Ô, senhor. Oi. No nosso aí tava escrito outra coisa na Bíblia. Tava escrito assim só. Lados congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Nesses dois quadriláteros, os lados analisados nos itens A e B são congruentes. E daí, o que vocês responderam? Isso. Agora aqui, ó, ele fala assim: como você poderia justificar os lados correspondentes? DC. Cadê o DC? DC está aqui, que eu acabei de explicar. Eles têm 4 diagonais. Cada diagonal equivale a raiz quadrada de 2. Então eu vou fazer 4 vezes raiz quadrada de 2. Aí se eu usar a medida aproximadamente, consigo descobrir que ele é aproximadamente 5,64. Professor, tem outro jeito? Tem. Tem uma fórmula chamada Pitágoras. Repare que aqui ele formou o quê? Um triângulo. E o triângulo, você vai fazer o seguinte. Essa aqui se chama hipotenusa. Esse é o cateto que mede 4, esse mede 4. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que é um lado ao quadrado, mais o quadrado do outro lado, que também é 4 ao quadrado. Certo? Então, hipotenusa ao quadrado é igual. 4 ao quadrado dá 16, mais 4 ao quadrado dá 16. Hipotenusa ao quadrado é igual 16 mais 16, 32. Hipotenusa é igual raiz quadrada de 32. Aí você vai falar, professor, você falou que era raiz quadrada, 4 vezes raiz quadrada de 2. Então o professor Ricardo errou? Não.
Vamos tentar fatorar esse 32 pelos números primos 2. 32 dividido por 2, 16. Que divide por 2, 8. Que divide por 2, 4. Que divide por 2, 2. Que divide por 2, 1. Então vamos tentar juntar parzinho. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. E esse aqui não formou parzinho, ficou sozinho. Então 32 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes o 2. Então, quando eu falo que eu quero raiz quadrada disso, é raiz quadrada de tudo isso. Que é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. Agora que eu consigo resolver. Quem é raiz quadrada de 2 ao quadrado? Primeiro, quem é 2 ao quadrado? 4. Quem vezes ele mesmo dá 4? 2. Então raiz quadrada de 4 é o 2. Ah, professor, mas aqui não é mais fácil fazer um negócio? Sim. Tá vendo que eu tenho uma raiz de índice 2 e um expoente 2 aqui? Corta, corta, você tira o 2 fora. Corta, corta, você tira o 2 fora. 2 vezes 2 dá quantos? Quantos que deu então? 4 vezes raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. Aí alguém pode pensar assim, a Eloá, por exemplo, o senhor Ricardo, louco de mentiroso, será que não está logrando nós? Então vamos lá. Raiz quadrada de 32, Eloá, dá quantos? 5,6568 é um número irracional. Então vamos parar aqui, no 5,65. Ah, o professor calculou 5,64, porque usei aproximadamente 1,41. Vou abrir outra calculadora. Agora eu vou fazer raiz quadrada de 2 e vou multiplicar por 4 vezes 4. Quantos que deu? Exatamente o mesmo. Certo? Se eu usar a calculadora, eu falo aproximadamente 5,65. Se eu usar a raiz quadrada na hora de calcular sem calculadora, e eu sei que é aproximadamente 1,41, eu arredondei para baixo, ele vai ficar 5,64. Tá bom? Se assistiu pelo YouTube e gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Vamos ver a resposta aqui, ó. São pares, ó, 6 centímetros, 6 centímetros, 4 centímetros, 2 centímetros, 4 centímetros abaixo, 2 centímetros na lateral, certo? Só essa aqui que nós não temos a medida, né? Olha lá, ele perguntou a medida e não respondeu. Olha lá, os lados... Ah, tá, preste bem atenção, isso aqui é interessante o jeito. Ah, professor do céu, eu fiquei na dúvida porque não aprendi ainda a raiz quadrada, não aprendi Pitágoras ainda. Então ele fala assim, ó, temos 3 pares de lados correspondentes com a mesma medida. Como assim, professor? Esse tem a mesma medida que esse. Esse tem a mesma medida que esse. Esse tem a mesma medida que esse. Portanto, o lado que sobrou automaticamente não consegue ser medida diferente. Eles vão ter a mesma medida. Então a gente sabe que são correspondentes. Mas se você fosse medir com a régua e ele fosse proporcional na apostila, não sei se ele está proporcional, ele teria essa medida, tá bom? Olha lá, atividade 2. Observe os triângulos LUZ e MAR, ou seja, luz e mar, representados na malha quadriculada. Será que a pergunta é a mesma? Não. Indique os lados correspondentes desses triângulos e suas respectivas medidas. Aquele D era ângulo, né, senhor? O LU é correspondente a quem? Ao RM. Eu fiz LU, fiz RM, mas MR não está errado também. Qual é o tamanho dele? 5,2. Professor, eu ia contar quadradinho. Reparou que aqui passou um pouco do quadradinho? E o LZ? Quem é correspondente ao LZ? O MA. 3. E qual é o tamanho dos dois? 3. O ZU é correspondente ao... Eu vou fazer AR, porque eu fiz de baixo para o U, eu vou fazer do A para o R, mas não está errado quem colocou RA. Vou fazer do A, R. Qual é o tamanho deles? 6 e 6, certo? Essa seria a resposta.
Olha lá, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Correção, olha lá. Ah, tá. Ele falava dos ângulos ou das laterais? Indique os lados correspondentes desses triângulos e suas respectivas medidas. Dos lados nós indicamos. Os ângulos são 90 graus, 90 graus, 30 graus, 30 graus, 60 graus, 60 graus. Ângulos congruentes, tá bom? Façam agora no papel quadriculado e os exercícios impressos. Então, o papel quadriculado, vou pedir para a Eloá cortar o meio, Eloá. E, se possível, eu acho que vai faltar uma metade. Você vai cortar ele assim, Eloá, por favor. Corta ao meio e depois corta ao meio de novo. Você vai cortar ele em 4 partes. Entrega uma parte para cada um. Tem um aí? Olha lá, o Luiz já tem. Então pode cortar o meio para cada um. Utilizando uma folha de papel quadriculado de geometria, construa alguns polígonos semelhantes, indique a medida dos seus lados e apresente para o seu professor. Exponha-os na sala de aula ou em algum local dentro da escola. Então isso aí eu vou pedir para vocês trazerem para mim na próxima aula. Isso aí é para fazer em casa, tá? Vocês vão fazer desenhos que eles vão ser semelhantes, ou seja, eles têm que ter ângulos iguais, mas as laterais precisam ser iguais. Não, precisa ser o quê? Proporcionais. Se eu fiz um de um lado valendo 2 e eu dobrei para 4, eu tenho que dobrar todos os outros lados. Se um lado vale 3, vai valer 6. Se um lado vale 5, vai valer 10. E assim por diante. Tem importância, mano. Aí, isso aí é atividade de casa. A atividade de vocês de hoje é essa aqui que a Eloá também vai cortar e vai passar para vocês. Ou o Vitor corta. Vitor, corta no meio e passa 2 juntas para cada um, tá bom? Então lá, continuando. Aprofundamento. Questão número 1. Banca VUNESP adaptada. O que quer dizer banca VUNESP adaptada? Vocês têm ideia do que quer dizer isso? Não. Você acha que é banco VUNESP? VUNESP é uma empresa que faz provas de concurso, de vestibulares, de Enem. Enem não sei se é VUNESP. Mas ela é uma empresa que só cria esse tipo de provas. O que quer dizer banca? Banca é uma equipe que cria as perguntas. Então essa pergunta faz parte da banca da VUNESP, entendeu? Foi criado pela equipe da VUNESP. Então quando fala banca VUNESP é um monte de professores que cria as perguntas, tá? Então banca VUNESP adaptada, quer dizer que ela foi mudada alguma coisa. Assinale a alternativa correta a respeito dos polígonos semelhantes. A. Se 2 triângulos possuem medidas dos ângulos respectivamente proporcionais, então eles são semelhantes. Verdadeiro ou falso na opinião de vocês? Você acha que é verdadeiro? Falso? Quem falou falso? Igor. E a turma do 6º ano? Acha que é verdadeiro ou falso? O Igor é do 7º, né? Acho que é falso. Falso. Deixa eu apertar pausa para o Robson fazer a chamada. Ano. O Vitor falou para mim que acha que é falso. Tá? Também é falso. Você também acha que é falso? Se a gente olhar tudo deu falso, depois a gente volta a analisar. Olha lá. B. Se 2 triângulos são semelhantes, então possuem as mesmas medidas. Falso. Falso. Se 2 triângulos possuem medidas de lados e ângulos correspondentes, respectivamente iguais, então eles são semelhantes. Sim. Você acha que essa é verdadeira? Verdadeiro. Não há caso de semelhança entre triângulos. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Essa aqui é verdade. Essa D é a que está corretíssima. É falso. Não quer dizer que ela é a verdadeira. Não há caso de semelhança entre triângulos. Imagine, se eu tenho um triângulo, se eu tenho um triângulo equilátero, quer dizer que todos os lados são iguais e os ângulos internos são todos 60 graus. Se ele tem 2 de lado em todos os lados, e aí eu faço uma ampliação com os mesmos ângulos e multipliquei por 5 o tamanho do lado, ficou 10 cada lado. Isso aqui há semelhança. Então isso aqui não poderia ser mesmo. Agora, a número 1 lá.
Se dois triângulos possuem as mesmas medidas dos ângulos, respectivamente proporcionais, então eles são semelhantes. O que quer dizer isso? Só os ângulos? Se eu tenho um triângulo aqui, com 90 graus aqui, 60 graus aqui e 30 graus aqui, se eu fizer um outro triângulo, nossa senhora, ficou feio. Se eu fizer um outro triângulo com 90 graus aqui, 60 graus aqui e 30 graus aqui, para eu saber se ele é semelhante, qualquer polígono, eu tenho que olhar se os lados são proporcionais. Mas aqui ele está falando que só os ângulos sendo iguais, ó, se os ângulos do triângulo possuem medidas de ângulos respectivamente proporcionais, então eles são semelhantes. Aqui que está pegando, não seria a palavra proporcionais. Para essa ser verdadeira, Congruente. teria que ser palavra aqui congruentes. Então presta bastante atenção. Sétimo ano, tá muita conversa. Vou ter que mapear vocês então. Plural, né? Se os ângulos são congruentes, você não precisa nem olhar os lados. O triângulo é a única forma geométrica. Se os ângulos correspondentes forem congruentes, automaticamente seus lados vão ser proporcionais. Não tem como fazer lados não proporcionais com ângulos com a mesma medida, tá? Então aqui só não é verdadeiro por causa da palavra proporcionais. Tem que ser congruentes. Se dois triângulos são semelhantes, então eles possuem as mesmas medidas. Continuando então, vamos lá analisar de novo, que a gente fez uma pausa que eu me perdi no raciocínio. Se dois triângulos são semelhantes, quer dizer que esse triângulo é semelhante a esse, certo? Então eles possuem as mesmas medidas. Falso. Pode existir dois triângulos semelhantes com a mesma medida. Por exemplo, aqui pode ter, ó, 2, 2 e 2, e 60 graus, 60 graus e 60 graus, certo? E aí ele pode estar de ponta cabeça, e ele é ainda triângulo semelhante. Então esse aqui pode ser falso ou verdadeiro. Agora, se dois triângulos são semelhantes, que nem esses dois aqui, eles podem possuir as mesmas medidas? Ah, ó, eles possuem, não é podem possuir, tá garantido, aqui não é de mesma coisa. Se fosse as mesmas medidas do ângulo era verdadeiro, mas não. Se dois triângulos possuem as medidas de lados e ângulos correspondentes, respectivamente iguais, então eles são verdadeiros. Isso é verdade. Esse caso aqui, ó, esse são lados iguais, são ângulos correspondentes, respectivamente iguais, então eles são semelhantes. Então a verdadeira letra C, pela nossa análise aqui. Para quem gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Calma aí, vamos ter certeza. É a letra C mesmo, ó lá. Como os lados e ângulos correspondentes têm a mesma medida, os lados do triângulo são proporcionais, ou seja, são triângulos semelhantes, alternativa C. Muito bem, Luiz. Só o Luiz que tinha marcado C, mas alguém tinha marcado C. Ah, muito bom. E essa daqui? Responde, qual que é que você acha? Ó, vamos fazer uma pesquisa. Quem mais é do sexto ano? Qual letra que você achou que era? A. Quem mais do sexto ano? A. Eloá. Tá fazendo? Vitor. Qual? Acho que é A também? Ah, é mesmo. Maísa. A. Eloá, decidiu? Não sei, não é. Não é A nada sua? Você mudou? Qual que você acha que é? B. Eu acho que é B. Bom, não vai dar tempo de esperar. Vamos fazer junto aqui então. Ó, considerando as medidas dos lados em centímetros. Hã? Você acha que é B também? Considerando as medidas dos lados em centímetros, qual deverá ser o lado CD, de forma que o quadrilátero ABCD seja semelhante ao
ao quadrilátero EFGH. Então preste bem atenção. Lembra que a gente viu isso no começo da aula? Que se 3 lados são semelhantes, a gente consegue descobrir o quarto lado, né? Então o que acontece? Primeiro eu vou ver aqui quem é correspondente a quem. AB é correspondente a quem? HG. Hã? HG. FG. HG, não, ele tem um ângulo Não, de calma. 90 graus e HE. um ângulo agudo. Ângulo de 90 graus e ângulo agudo é aqui, ó, o EF. HS. Não, o HF. Ó, Ah, é AB. Entendi, AB. ele, preste bem atenção. AB, isso. O AB é o que liga o ângulo de 90 graus ao ângulo agudo. Qual que tem aqui, ó? Ângulo de 90 graus, aqui obtuso, aqui é agudo. Então é esse ângulo é igual a esse. Se aqui era 6 e lá virou 3, o que eu sei? Que isso aqui é o dobro daquele, não é? Agora, o BC é correspondente a qual ali? FG. O FG é o que liga o ângulo de 90 graus ao ângulo obtuso. Então, 4 é o dobro de 2. Agora eu venho no CD. Onde que está o CD? Em cima. É GH. GH. Então ele vai ser o dobro disso aqui. 2,24 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4, vírgula. 2 casinhas da vírgula. 4,48. Alternativa correta, letra B. B. B de bonzinho. Quem marcou C, marcou A, imaginou que era o dobro desse daqui, né? Acabou confundindo. Eu tinha pensado que era o dobro dele depois que eu li melhor. Repararam que ele não está na mesma posição? Eu li melhor, sorteio que eu... Isso, e ele não está na mesma posição, né? Então, para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Próxima. Olha lá, correção. As medidas dos lados EFGH equivalem a metade das medidas dos lados do quadrilátero ABCD. Eu prefiro falar assim: o quadrilátero ABCD é o dobro do tamanho do quadrilátero EFGH. Então, CD é o dobro da medida, né? Correspondente do GH. Então, 2 vezes 2,24 é igual a 4,48. Alternativa B de bola. O que o sexto ano aprendeu na aula de hoje? A determinar a medida de lados correspondentes de figuras poligonais congruentes. Verificar a congruência das medidas de lados correspondentes de figuras poligonais congruentes. Verificar a relação de proporcionalidade entre os lados de figuras semelhantes. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Aqui é a lista de imagens e vídeos, quando tem vídeo, nesse caso teve imagens. E chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação. Governo do Estado de São Paulo. Federal? Governo estadual governo do Estado de São Paulo. Estadual. Sobrou esse? Obrigado. É só finalizar. E para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.